Olá, família, devotos e devotas do amor de Jesus. Mais uma live para honrar o santo nome, o grande nome, nome acima de todos os nomes, aonde todo joelho se dobra, toda língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, único e suficiente Salvador. Jesus é o Senhor. E o Espírito Santo nos ilumina para que a gente tenha entendimento de que com Jesus vencemos tudo. Tudo. Hoje o tema proposto para esta live é paciência nas provações. Oh, coisa difícil, não é? Ter paciência quando o problema está grande, para que venha designar uma resistência, seja na situação difícil, seja na fé, seja no problema. Mas a palavra, ela nos exorta, e não só exorta, como ensina como vencer. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 seguinte, Tiago vai dizer que é de suma alegria passar por diversas provações. Por que Tiago vai dizer isso? É de suma alegria, meus irmãos e minhas irmãs, passar por algumas provações. Porque ele está dizendo que na prova, a nossa fé produz paciência. Na prova, a nossa fé produz paciência. A palavra provação, ela designa uma situação, uma experiência difícil para testar a nossa resistência, não é? Seja no problema, seja na doença, seja na fé. Diversas provações existem para que a gente possa se fortalecer. Muitos de nós têm medo até da palavra provação. Outros têm medo da palavra tempos difíceis. Outros têm medo de problemas. E olha que Tiago vem dizer que tudo isso coopera para o bem. Ele vem dizer que é de suma alegria, meus irmãos, quando passares por diversas provações. As provações cooperam para o bem. Aonde, Maria? Tu pode me explicar? Para que você se fortaleça diante de qualquer problema. Quando se tem um grande Deus, quando se tem uma base chamada Jesus, vai ter alegria mesmo, porque quanto mais você está sendo provado, mais você vai se fortalecendo. E os problemas, o que era grande vai se tornando médio. E diante de provações e provações e provações, o problema vai ficar pequeno, porque você muitas vezes é que vê o problema grande, mas às vezes Deus permite que você passe por provações. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, a palavra vai dizer que nós temos que nos apresentar diante do trono como operários dignos e operários que vai passar por provações, sendo íntegro e não tendo medo de nada, falando a verdade, anunciando a palavra. Então, meus irmãos, muitas vezes eu não sei o que você está passando, mas a live que o Espírito Santo inspirou foi para falar de provações. Existem muitas pessoas desistindo por causa da situação, existem muitas pessoas não querendo passar por aquele problema porque tem medo, existem muitas pessoas que não sabem enfrentar ainda o mar revolto, o deserto, mas saibam que todo propósito tem um processo, que nós não iríamos viver aqui no mundo quando o Senhor vai dizer que aqui no mundo jaz o inimigo. Isso é um fato. Mas ele vai dizer assim: tem de ânimo, eu venci o mundo. Tem de ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a palavra vai dizer lá em Romanos 8:37 que com Jesus somos mais que vencedores, nós temos que passar por problemas, desertos, provações, situação difícil, para que a gente seja provado na fé, para que a gente seja provado diante daquele problema, para que a gente se fortaleça. E o Senhor vai dizer que nada nunca vai dar um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, o Senhor nos prova para que a gente se fortaleça, para que diante do problema você não mostre seu desespero,
a sua desistência, você não mostre o seu desprezo, mas você mostre o Deus que é poderoso, que faz infinitamente mais daquilo que a gente pede, almeja ou suplica. Quando Deus dá uma prova, ele sabe até onde você vai suportar. Mas quando você tem a graça para suportar, você vai passando louvando, viu? Feito Davi. Davi, na hora das provações, Davi louvava. Davi cantava. Davi, muitas vezes, teve prostrado, claro, porque a nossa natureza, ela é fraca. Claro que vai chegar uma hora que você vai se prostrar. Mas Davi, ele não desistia, ele louvava. Ele dizia ao Senhor que aquilo ali iria passar. Sobre a graça que Deus tinha dado a Davi para suportar. É diferente no dia de hoje? Não. O Senhor também quer derramar essa graça na tua vida. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é a experiência difícil que está fazendo com que você possa resistir. Mas a resistência, ela só vai acontecer quando você estiver na graça, quando você não murmurar, porque muitos estão murmurando e ao invés de trazer a graça de Jesus para suportar e vencer, está trazendo maldição, porque a murmuração é louvor ao adversário. Quando você murmura porque está passando por certa situação, você não está louvando a Deus, você está louvando ao adversário de Deus e nisso o problema fica maior. Mas quando você louva e tem a graça dada por Deus de suportar, você vai vencer esse problema. Eu não sei qual é o problema. O Senhor pediu para que eu gravasse paciência nas provações, onde Tiago vai dizer que a gente tem que se alegrar diante do problema. Quando a gente se alegra diante do problema, a gente tem mais força para enfrentá-lo. Mas quando a gente se entristece, se angustia, se desespera, o problema vai ficar grande e o problema vai fazer com que você seja inundada, que você vá passar pelo problema não louvando e com força, mas passar pelo problema afogado, muitas vezes em mágoas, em desespero, em murmurações, e nada disso agrada a Deus nem resolve. Por isso que você tem que se apresentar a Deus como um soldado e uma soldada íntegra de levar a palavra de Deus em qualquer momento que você esteja, mas levando a verdade e com perseverança e coragem. Deus está te pedindo hoje coragem. Levanta. Esse problema não é maior do que Deus. Esse problema não veio para te destruir. Esse problema veio para te forjar na fé, para resistir qualquer problema, qualquer experiência difícil que você esteja vivendo. Então levanta, vai louvar. A Maria está doendo. A dor, quando a gente louva na dor, a gente entende as dores do Senhor, que não parou na dor. Ele venceu a cruz e ele nos trouxe vida. Então, enquanto você tiver vida, você vai batalhar o tempo todo, não vai parar, só quando você partir mesmo. Jó vai dizer que a vida da gente é uma batalha contínua, mas isso é ruim? É não, porque se a gente vivesse só o que é bom, a gente era demente. Se a gente vivesse só o que é bom, a gente nem nos pés de Deus iria. A gente tem que viver também a dificuldade para que a gente possa evoluir como pessoa e saber lutar com as armas espirituais e saber colocar o escudo para a batalha e saber usar a espada, que é a palavra de Deus, para anunciar a tua vitória diante de qualquer circunstância. Não importa o que você esteja passando, o importante é que o Senhor vai te dar a graça para tu suportar. Amém? Deixa teu like, ajuda o canal e não faça do seu pequeno problema um grande problema, porque só está grande porque você está murmurando. Se você, diante desse problema que você está vivendo, começar a louvar, você vai ver que Deus vai te dar as armas para que você vença e você chega como um soldado e uma soldada para se apresentar a Deus com integridade, com dignidade, anunciando a coragem e a verdade. Amém? Deixa teu like, ajuda o canal. Tchau, tchau, gente. Coragem. Levanta e anda. Louva o Senhor. Não murmura, porque se tu murmurar, tu vai trazer maldição. O problema, ao invés de diminuir, vai ficar grande, porque você vai ver o problema grande. Quando o problema é pequeno, não é nada diante desse Deus, que determina que você receba dele a graça e a vitória de vencer. Amém? Tchau, tchau, gente. Fica na paz.